Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal do Paraná pediu para a Justiça bloquear mais de 3,5 bilhões de reais em bens e valores do MDB e PSB. Além de políticos, empresas também estão envolvidas. A ação de improbidade foi movida pelo MPF e pela Petrobras. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou o bloqueio de valores e bens de acusados em ação de improbidade administrativa da Operação Lava Jato. A soma dos limites máximos de valores que devem ser bloqueados nas contas dos investigados é de 3,570 bilhões de reais. 2 partidos foram atingidos. O MDB teve cerca de 2 bilhões de reais bloqueados e o PSB 800 milhões de reais. Os bloqueios não atingem as verbas do fundo partidário, porque, segundo a lei, os valores são impenhoráveis. No documento, o TRF4 ressalta a necessidade de garantir a efetividade do resultado final da ação, onde foi apurada a existência de um amplo esquema criminoso, com prejuízos expressivos para toda a sociedade. Ainda de acordo com o tribunal, foram encontrados fortes indícios da prática de atos de improbidade por líderes e partidos e agentes públicos, em prejuízo ao erário, ou seja, danos aos órgãos públicos e também à sociedade. Entre os acusados que respondem ao processo estão os parlamentares Valdir Raupp, do MDB de Rondônia, Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. O bloqueio atinge ainda os espólios de Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, e Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, políticos que já morreram. 2 esquemas que desviaram verbas da Petrobras foram descritos na ação que tramita na Justiça Federal. Um deles envolve contratos vinculados à diretoria de abastecimento na gestão de Paulo Roberto Costa. Esses contratos, entre eles os vínculos com a construtora Queiroz Galvão, foram firmados individualmente ou por intermédio de consórcios. Outro contrato é relacionado ao pagamento de propina no âmbito da CPI da Petrobras em 2009. De acordo com o MPF, Fernando Bezerra, que na época era secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, solicitou 20 milhões de reais em propina a Paulo Roberto Costa, então diretor da Petrobras. Segundo a Força Tarefa, o ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, e Fernando Bezerra, ambos na época do PSB, receberam propinas desviadas da construção da refinaria Abreu e Lima. Segundo o MDB, a decisão dada pelo TRF4 não se refere ao MDB nacional, mas ao Diretório Estadual de Rondônia. Por sua vez, o MDB de Rondônia afirmou que ainda não foi notificado da decisão. O PSB informou que o bloqueio de bens tinha sido indeferido na primeira instância e foi reconsiderado liminarmente pelo TRF4. Portanto, ainda pende de apreciação do colegiado. A defesa de Fernando Bezerra afirmou que as acusações não se sustentam e que tomará as medidas cabíveis para demonstrar que não existem elementos probatórios capazes de vincular o senador às acusações. O deputado Eduardo da Fonte afirmou que ficou surpreso e classificou o bloqueio como absurdo e disse que a verdade prevalecerá. Em nota, o ex-senador Valdir Raupp esclareceu que a decisão se refere a uma doação eleitoral feita ao Diretório Regional do MDB de Rondônia e não à sua pessoa. A defesa de Eduardo Campos ainda não se manifestou. A família de Sérgio Guerra informou por meio de uma ex-assessora do parlamentar que não irá comentar. O Diretório Nacional do PSDB informou que não irá se pronunciar. A construtora Queiroz Galvão informou que não vai comentar a decisão do tribunal. A Vital Engenharia Ambiental informou que não tem e nunca teve qualquer contrato ou sequer participou de qualquer processo de seleção de fornecedores junto à Petrobras. Os demais envolvidos ainda não se manifestaram.